Se existe uma área onde as pessoas sofrem e se confundem, é nos relacionamentos. Uns procuram alguém e não encontram. Outros encontram, se casam, mas percebem que para manter o relacionamento é um grande desafio. E outros estão lutando para não ver o seu lar se desmoronar, o seu relacionamento acabar. Mas a Bíblia fala de forma muito clara sobre essas coisas. Vamos nos aprofundar um pouquinho nesse assunto, mas antes já deixo aquele pedido para você. Deixa o seu like aí no vídeo, porque assim o YouTube vai entender que você curtiu esse tipo de conteúdo e vai enviar, recomendar mais para você. E também compartilha com outra pessoa, porque com certeza pode abençoar outras pessoas, além de se inscrever no canal se você não é inscrito. Assim você pode abençoar tanto o canal quanto a sua vida. Também ative as notificações e bora para o que nós temos para tratar aqui nesse vídeo hoje. Para quem está procurando um relacionamento, jovens aí, saindo da adolescência, ou até os adolescentes mesmo, né? Que, ao meu ver, deveria pensar nisso só depois dos 18 e tal, mas também já tive essa idade, sei que não é bem assim que a nossa cabeça funciona, geralmente. Escolha com sabedoria e sem ansiedade. Olha outra coisa que eu estou falando, mas sabendo como é que funciona a mente do adolescente, não por ser especialista no estudo sobre o assunto, né, que é assunto adolescente, mas por já ter sido adolescente e trabalhar com eles. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, quando a gente diz de escolher com sabedoria, é que você deve guardar o seu coração, proteger o coração, proteger a mente. Um outro versículo também de Provérbios, que é o 18:22, diz: o que encontra uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E claro que isso serve para a esposa, que quando ela encontra um esposo, ela acha um bem. Então vale a pena esperar a pessoa certa, analisar direitinho, perguntar à vontade de Deus. Como diz Romanos 12:2, como que a gente descobre a vontade de Deus? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então precisa haver uma transformação, uma renovação da mente, ou seja, trazendo a palavra de Deus para a sua mente, e então você vai entender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, ou seja, vai viver essa vontade. Mas tem alguns pontos principais que eu separei aqui e gostaria de trazer para vocês. Lembre que você não escolhe alguém apenas para amar, mas alguém para caminhar junto com você. Então essa escolha precisa ser realmente muito bem direcionada, muito bem focada, tanto para você quanto para a pessoa que foi escolhida, porque você não vai querer fazer o que a Bíblia chama de defraudar, ou seja, fazer promessas, né? Ou não deve fazer promessas que de repente você não vai cumprir, as expectativas, criar expectativas na pessoa que também você não vai atender. A Bíblia apresenta o casamento como aliança e não como uma emoção passageira. Nesse primeiro momento estamos falando para solteiros, e o tempo de solteirice, não é um desperdício, não é um tempo desperdiçado, pelo contrário, é um tempo de preparação, um tempo de construção. Deus trabalha primeiro no indivíduo, depois no casal. Primeiro, Deus precisa trabalhar em você, e você precisa permitir que Deus trabalhe em você. Você tendo essa estrutura espiritual, maturidade emocional, para que quando você encontrar a pessoa, você também possa transmitir isso e esteja estruturado para manter esse relacionamento duradouro. Porque, obviamente, vem grandes responsabilidades com o casamento. Então, é necessário ter uma preparação antes. Então, o tempo de solteirice é muito interessante para isso. Separei aqui também alguns critérios práticos para você, cristão, que está procurando uma pessoa, né, ou que tem pensado aí no futuro. Primeiro, caráter antes de aparência. Fica-se muito preocupado com a aparência, que é muito importante, sim, você ter ao seu lado uma pessoa que agrade aos seus olhos, claro, mas primeiro o caráter. Porque senão você acaba se iludindo com aquela aparência física, ou com bens materiais, ou com currículo, vamos dizer assim, mas não tem um caráter que condiz com uma boa pessoa. E precisa haver propósito, né? Nós já falamos antes de ter um propósito, é uma caminhada e não uma emoção passageira.
Então precisa ter propósito, os dois terem propósitos juntos. Precisa ser uma pessoa que tem uma fé compartilhada com a sua. Muito desafiador quando as pessoas têm religiões diferentes ou religiões de repente opostas, né? E não falando bem ou mal de uma ou outra religião, mas acaba causando sim um conflito. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia chama de julgo desigual. Então você, cristão, procure uma pessoa que compartilha da sua fé, para que você não tenha problemas futuros. De repente, até você está criando uma expectativa na pessoa que você não vai atender, porque se a pessoa com a qual você está procurando um relacionamento não é cristã, não compartilha da sua fé, depois você vai querer ficar cobrando essa pessoa para te acompanhar no seu devocional, na leitura da Bíblia, ou indo para a igreja, e a pessoa não vai querer, e vice-versa, e pode causar aquele conflito. E é mais fácil, claro, né? Não que seja mais fácil, mas é mais comum. A experiência mostra que é mais comum você acabar saindo da igreja do que a pessoa indo. Eu tive um privilégio, né? Falando assim de diálogo, de conversa, por um lado foi um privilégio, porque quando eu comecei a namorar com a Fernanda, ela morava aqui no Itaim, eu morava em Mauá. E o que a gente podia fazer? Conversar. E aí, né, ficava trocando mensagem, conversava muito por celular, não usava, não tinha ainda o WhatsApp, foi surgir um pouquinho depois. A gente conversava muito, então isso foi fazendo com que um conhecesse mais o outro. Então precisa haver sim esse diálogo. E agora eu quero falar com quem já é casado. Efésios 5:25, um texto bem conhecido, diz: maridos, amai as vossas esposas. E o Efésios 22-24 já diz para que a esposa se sujeite ao marido, se sujeitar no sentido de parceria, de confiança, de cumplicidade, de unidade e respeito. Então eu gosto sempre de lembrar, né, que o marido sendo autoridade, como a Bíblia diz, autoridade não significa mandar em tudo, não significa ditar todas as regras, não significa ser o chefe, mas ser o provedor, ser o responsável por aquela família, pela saúde espiritual, pela a provisão material, o sustento da família. E ser sujeita ao marido não é ser submissa no sentido de submissão cega, né? Nada pode ferir os princípios de Deus, nada pode ferir os princípios bíblicos. Se a pessoa está ali sofrendo situações que não condiz com a Bíblia, um marido que não está sendo realmente autoridade, um bom esposo, como que a mulher vai ser sujeita, né? Mas o ponto é, submissão aqui, quando a Bíblia fala no sentido, não é no sentido de escravidão, muito pelo contrário, é aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Mas devemos lembrar que casamento não anda no piloto automático. O amor é uma decisão diária. Podemos comparar o relacionamento com sementes. Lembra na parábola lá que você precisa regar, não pode cair entre pedregulhos, não pode cair em um que não seja bom, mas precisa de um cuidado, precisa ser regado. Não é só colocar a semente lá e sair, mas cuidar daquela semente para que ela venha dar os frutos. E aí, como eu disse lá no namoro ou na busca por um relacionamento, o diálogo também serve para o casamento. Muito, porque, galera, a comunicação ela é mais espiritual do que parece. Tiago 1:19 diz o seguinte: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Olha só. E a falta de diálogo é uma brecha também. Uma brecha espiritual. Muitos casamentos não acabam por falta de amor, mas por falta de conversa. Há ali até o sentimento de amor, mas acaba havendo uma falta de diálogo, falta de comunicação correta. Isso vai desgastando o casamento e trazendo, de repente, a ruína. E lembrando que amor é uma decisão. Amor não necessariamente está ligado só ao sentimento, mas uma decisão de amar. Porque, por exemplo, os defeitos você não vai amar, mas você vai precisar amar a pessoa. E também vem a questão da prioridade. Quando Deus disse assim, olha, deixe o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne, é uma mudança de prioridade. Não é um desrespeito ou não ligo mais para minha mãe ou para o meu pai, mas a prioridade agora é a sua esposa ou o seu esposo. A prioridade agora é o cônjuge. E mais, o casal precisa ter cuidado com interferências externas, né? Interferências externas, muitos palpites, muitas conversas, ou de repente ficar levando os problemas do casamento para fora, ou situações até boas ou ruins para fora do casamento.
com muito cuidado. Claro, você pode compartilhar com amigos, deve, mas muito cuidado com o que fala e para quem fala. E para quem está com problema no casamento é justamente isso. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, tudo suporta, como nós podemos constatar em 1 Coríntios 13:7, lembrando que o amor é uma decisão e lembrando que para Deus nada é impossível. Seja a crise que você esteja ou possa estar passando, para Deus nada é impossível, não há rachaduras que Ele não possa consertar, não possa arrumar, desde que haja uma decisão por parte do casal em consertar essas rachaduras. Então a gente precisa entender que Deus restaura antes de reconstruir. Ele vai procurar restaurar, tranquilizar o seu coração, mudar. A gente sempre tem o costume de apontar para o outro. Olha, você sempre faz tal coisa, você sempre age assim. Por que não conversar no sentido de, olha, eu me sinto, lembra do diálogo? Eu me sinto assim quando você age de tal maneira. Eu me vejo como tal, de tal forma quando você age de tal maneira. Ou seja, parar um pouco de acusar. E um detalhe muito importante também, parar de lutar um contra o outro, mas lutarem unidos contra a crise. Os dois juntos contra os problemas e não lutar um contra o outro. Procurar ajuda antes de chegar no limite. A Bíblia fala sobre a multidão de conselheiros, a multidão de conselhos lá em Provérbios 11, versículo 14. É muito importante, de repente até uma ajuda profissional e volto a dizer, buscar conselhos e ajuda na onde com pessoas esclarecidas, pessoas que tenham maturidade espiritual para poder te aconselhar, é claro. Mas é isso aí. Espero que esse vídeo possa ter, de alguma maneira, te ajudado, te edificado. E para concluir, eu trago o Salmo 127, versículo 1, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Graça e paz a todos.